Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o empresário Manuel Francisco Vasques. Nascido em Sorocaba no dia 16 de maio de 1966, Manuel Vasques é casado com Gisele Garcia Vasques e pai de Laís. Manuel Vasques atua no setor de reparação automotiva desde os 11 anos de idade, quando começou a trabalhar com seu pai, Antônio Vasques Rubinho, na oficina mecânica Vasques, montada pelo pai. No mês de julho deste ano, a oficina Vasques completa 37 anos de existência, sendo 34 destes funcionando na rua Pedro Luiz Pieroni, no Jardim Pelegrino. Há 1 ano e meio é o presidente da Vila dos Velhinhos de Sorocaba, onde está como diretor há 8 anos. Manuel, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer. Nós agradecemos a sua presença aqui e já começamos a perguntar para você. Natural de Sorocaba, mas seus ancestrais não são de Sorocaba ainda. Seu pai é? Não. Na realidade é assim, o meu pai é sorocabano da gema também como eu. Eu tenho avós que vêm com, vamos dizer assim, familiares que vieram da Itália, da Espanha, e um avô paterno veio da Argentina. Nasceu lá, inclusive, lá na cidade de Córdoba, na Argentina. Manuel, conta pra gente, você hoje está à frente da oficina Vasques, que já existe há 37 anos, há quase 4 décadas de existência a oficina, e ela vem de geração para geração. Na verdade, seu pai criou, fundou essa oficina. Como que foi todo esse processo? A oficina mecânica Vasques surgiu de uma vontade do meu pai em ser independente. Ele foi mecânico, foi chefe de oficina, foi gerente de serviço de uma concessionária em Sorocaba. E no ano de 77, devido àquele estresse que você tem trabalhando de empregado, ele resolveu que estava na hora de sair e ser independente. Aí fundou a Mecânica Vasques, naquela época lá nos Pinheiros, no bairro dos Pinheiros, e a gente, eu com 11 anos de idade, fui o seu primeiro ajudante. Então a gente iniciou exatamente muito cedo. Meu pai costumava brincar exatamente isso, que todo mundo brincava com o carrinho e o meu brinquedo era macaco jacaré, chave de fenda, alicate. E foi mesmo, desde muito pequeno, porque é uma família de mecânicos, de profissionais da área. Então a gente tem isso na entranha, né? Mas é uma experiência muito boa e muito positiva, na verdade. Muito positiva, e o mais legal é que a gente acabou conseguindo acompanhar toda essa evolução. Então as mudanças foram muitas ao longo dos tempos e correndo atrás das informações a gente acabou conseguindo continuar com a credibilidade que veio dele e graças a Deus dar sequência com um contato com o público e tal, e a gente tem aí um bom nome a zelar, graças a Deus. Seus amigos de escola não tinham inveja? Falavam assim, olha lá o Manuel já dirigindo o carro com 15 anos, já empurra para lá, traz para cá. Pois Como era isso? Mas não deu muito tempo. Essa ideia de você trabalhar tão cedo, então você participa muito pouco da vida escolar. Basicamente você vai concluir ali o seu período e logo depois já estava almoçando e indo trabalhar e voltando muito tarde. Então não houve assim muito tempo para esse tipo de coisa. Então a vida social na realidade ficou meio atropelada, porque era um momento de conquista. Então estava todo mundo trabalhando muito e tal, e os horários começavam 1 e iam até quase meia-noite, então não houve muito tempo para uma vida social muito diferente. Mas foi prazeroso. Foi, né? Manuel, você se lembra do primeiro dia que você começou a trabalhar na oficina com seu pai? Houve muita coisa ao longo desse tempo. Porque você, inicialmente, naquela época, para você iniciar qualquer coisa, você era o ajudante, aquele que cuidava da caixa de ferramenta, mantendo sempre muito limpa, mantinha a oficina muito limpa, varrendo, limpando. Então, você era o faz tudo ali. Para depois você ganhar, por exemplo, a possibilidade de manipular uma ferramenta. Então, primeiro você tinha que conhecer as ferramentas, zelar por elas e depois você ia trabalhar.
Então, eu acho que a maior honra foi poder trabalhar, foi quando você começa a trabalhar sozinho. 2 anos depois, 3 anos depois no máximo, você pegava aquelas pessoas que eram bastante difíceis de agradar e você já os tinha como pessoas que solicitavam o seu trabalho. Isso é muito prazeroso. Então, pessoas que eram restritas a ele, basicamente, começavam já a permitir que você fizesse. E essa é a parte mais legal. E isso com 13, 14 anos. Você tem irmãos? Tenho mais 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. E eles participavam? Quer dizer, não sei as mulheres também, de repente até ajudavam lá ou não? Na fase mais recente, né, no futuro mais recente, aí sim entrou o meu irmão, o Marco, que me ajuda muito hoje também, depois a Ana, que a gente acompanha a parte de escritório, a parte, vamos dizer assim, funcional ali na parte contábil, e o meu irmão André, que veio depois, que aí já mais focado na parte mais contábil da coisa mesmo, quem mais... deixo mais a par dessa parte e a gente fica por trás supervisionando a parte funcional como um todo, né? É difícil manter um negócio hoje em dia no Brasil? Muito difícil. Eu tive, por exemplo, as maiores crises do Brasil fui eu quem pegou já no comando da oficina. Eu completo agora, logo após eu casar, eu vou fazer 27 anos agora de casamento, logo após eu casar eu já tomei conta da oficina, literalmente. Então eu peguei basicamente todas essas mudanças que vieram de lá para cá, desde aquele congelamento de contas do Collor, de lá para cá a gente pegou tudo isso. Fora todas aquelas mudanças que foram necessárias, tecnicamente falando, né? Carga tributária é problema? Sempre terrível. Então você faz aquilo, apesar da minha empresa, por exemplo, trabalhar só com o ISS, mas mesmo assim, pela quantidade de retorno que você tem do poder público, é sempre muito complicado. Hoje vocês trabalham com quantos funcionários? Eu tenho ativamente trabalhando na oficina, somando todos, nós trabalhamos em 10 pessoas. Mas atendemos uma média de quase 200, de 180, uma média aí de 185 veículos mês, é bastante carro. Esse mercado de reparação de veículos ainda é muito pujante, ainda existe muitas problemáticas, considerando-se toda a tecnologia que veio. Eu me lembro da época dos carburadores, por exemplo, e aliás até dos duplo carburadores, né? Nós passamos por tudo isso, né? Nós pegamos ali desde aqueles quadrijetes, que eram aqueles carburadores, 4 carburadores em um só, pegamos carburadores duplas carburações, carburadores simples, mas a mudança era inevitável, aqueles veículos não conseguiriam chegar na situação atual, em termos de emissão de poluente e tudo, não tinha como. E isso era necessário, porque senão nós não respiraríamos hoje. Então, foi uma evolução. Quando a gente foi atrás, lá nos idos de 89, das primeiras informações sobre a tal injeção eletrônica, alguns mais velhos diziam, pare, isso não vai pegar. Aí daqui a pouco tudo virou injeção eletrônica, tudo virou eletrônica, embarcada, automatizada. E já virou multi-injeção também. Então nós tivemos aí do single point, que é a injeção simples, a multi-point, hoje injeção direta, muito difundida, apesar de estar nos carros aí, tops de linha desde muito tempo atrás. Então isso aí foi parte do processo evolutivo e graças a Deus a gente teve sempre atrás de todas essas informações e tivemos acesso às maneiras de repará-los, né? Então isso ajudou a se manter tanto tempo no mercado. Vocês têm a oficina em algum segmento, alguma especialização? A gente sempre buscou trabalhar na parte de reparação e preventiva. A gente procurou, e a clientela, graças a Deus, nos deu esse aval, manter a reparação preventiva como pauta, porque o preventivo é muito mais barato. A quebra sempre chega na hora errada e sempre cria uma condição muito mais onerosa de reparo. Isso não é uma boa ideia. O melhor ainda é a reparabilidade preventiva, onde você consegue se esquematizar para ir processando esse reparo, para ir poder, de repente, postergando algo, mas se preparando para aquilo. Eu acho que isso é o fundamental. A produção no Brasil desses veículos, ela é boa? Equipara-se a tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos, equipara-se a tecnologia na Alemanha? O Brasil tem importado esse tipo de sistemas ou não? Entenda, o Collor foi por um lado, ele congelou as poupanças de muita gente, ele foi o divisor de águas. Foi ele quem permitiu a eletrônica digital entrar, foi ele que chamou a nossa frota de carroça e isso tirou muita gente do conforto.
E ofendeu muita gente, deixou muita gente magoada. Muita gente magoada. Meu carrinho lá é carroça agora. Mas entenda, aquilo foi uma coisa necessária. Tá? Se você parar atrás de um carro antigo, num semáforo hoje, deixe o vidro aberto e veja a quantidade de gases, de vapores que aquele carro está soltando. Você vai ver que é muito complicado. Então, se aquilo não tivesse acontecido, nós estaríamos em maus lençóis hoje. Com certeza. Manuel, muitas pessoas dizem que alguns anos atrás os carros, as peças automotivas que eram produzidas, elas eram produzidas para durar muito tempo e até duravam muito tempo para evitar que substituíssem. Queria lhe perguntar, é claro, se isso é verdadeiro mesmo, se é fato, e hoje dizem que muitas peças são descartáveis. Bom, vamos imaginar assim, ó, você sempre tem aquela condição que mesmo lá atrás isso nunca mudou. Então, para eu que vivi uma história aí, por exemplo, da reparação, várias histórias, muitas coisas aconteceram, a gente sempre viu que mesmo lá atrás existiam peças ruins, peças boas. O carro lá atrás tinha componentes bons, tinha componentes ruins, como tem hoje também. Então eu vejo o seguinte, essa situação, se o carro hoje deforma mais numa batida, está protegendo o usuário. Então, se naqueles Chevrolet 52 ele dava uma pancada e ficava lá firme e forte, foi o usuário que recebeu aquela pancada, ele sentiu tudo aquilo. Hoje, com a deformidade das carrocerias, com toda aquela estrutura, fatidicamente ele absorveu uma pancada que você não recebeu. Então, se você tiver corretamente postado de cinto, o seu carro hoje é um carro que te protege mais. Você tem como saber, existem itens e índices que dizem, item de deformidade de carroceria e tal, que hoje você consegue comprar um carro mais preparado para essa proteção. As peças, durabilidade, não durabilidade, entendamos assim, eu acho que aí vale o profissional da reparação tomar muito cuidado quando ele vai para coisa muito barata, porque ele pode estar aplicando uma peça que tem uma baixa durabilidade. E aí o proprietário vai ter um reinvestimento a fazer. Isso não houve ganho para parte do proprietário. E eu digo que nem o profissional. Se ele fez isso, automaticamente o proprietário não ficou contente de fazer a mesma coisa novamente. Isso não é uma boa ideia. Eu acho que nem para o usuário, nem para o profissional automotivo que está trabalhando lá. Isso não é uma boa ideia. Uma dúvida que surge muito, Manuel, e eu vou até aproveitar a oportunidade, é a questão de peças genuínas, peças originais e peças paralelas. Existem diferenças entre essas peças? Olha, pensemos assim, a genuína, aquela que comprou na concessionária, aquela que você, por exemplo, muitas vezes tem um valor agregado maior, ela tem que ser bem entendida. Imaginemos que itens, na minha concepção, gostaria de dizer que isso é uma concepção minha de um mercado de 37 anos aí de existência. Então, eu acho que tem coisa que tem que ser genuíno, tem coisa que pode ser uma opção, desde que seja uma boa opção. Sempre trabalhando com aquela ideia de um custo-benefício, onde longevidade, custo e aproveitamento igual. Então, existem coisas que dá para se comprar, coisas que não se pode pensar em comprar, que não vai dar para aproveitar. A diferença entre genuíno e original, por exemplo? O genuíno original, pensemos assim, genuíno aquele que veio com o carro, aquele que eu vou comprar na concessionária. O outro, a ideia do original, por exemplo, é quando você vai na autopeça, esse aqui também fabrica para a concessionária. Eu acho que aí o nível de originalidade fica, por exemplo, mais próximo. E o paralelo em si é o mais preocupante pela dúvida da longevidade. Não estou dizendo aqui que esse paralelo seja ruim ou tal. Eu acho que tem que ter o profissional é que vai conduzir de uma forma consciente. Se for um profissional ético, ele vai conduzir a reparabilidade dentro de um item de custo-benefício. Esse é ele trabalhando pelo seu cliente. Eu acho que o profissional tem que trabalhar pelo seu cliente nessa linha. Eu acho que é aí que trabalharia melhor. Essa confiabilidade, né? Essa transparência no relacionamento entre o comerciante e o cliente, né? Eu acho que para você ter o seu cliente, eu tenho, por exemplo, hoje a terceira geração de famílias sendo cliente. Então entendamos assim, trabalhou para o vô, para o pai, para o neto hoje, por exemplo. Conseguir isso é um item de confiança que foi plantado lá atrás, mantido ao longo do tempo e tal. E a gente só conseguiu isso exatamente com muito critério e muita ética. Acho que sem ética você não faz isso.
Muito bem. Eu acho que muitas vezes você deve deixar de fazer algo se o negócio não for para fazer bem feito e criteriosamente indicado e conduzido. Aí vale a dica, hein? E, Manuel, aproveitando aqui, as mulheres cada vez mais no trânsito, elas também estão cada vez mais presentes nas oficinas? Muito presentes, muito presentes. Isso é muito legal. Então apagou, por exemplo, aquela história que nós tivemos no passado, aquelas oficinas com folhinhas e tal. Isso, graças a Deus, acabou. As visões mudaram. Eu acho que a mulher tem que ser vista como um consumidor normal, bastante exigente, na medida do possível, instruí-las para que elas saibam o que está fazendo, elas gostam de saber aquilo que está acontecendo. Então, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com essa linha de raciocínio, onde ela tem que ter o mesmo carinho, o mesmo trabalho que a gente aplicaria para qualquer pessoa. Eu tenho muita mulher como cliente, graças a Deus. Tá? Hoje elas estão muito presentes, porque elas levam o filho na escola, levam o carro na oficina e se interessam muito, isso é muito legal. Eu acho que isso é importante. Esse esclarecimento é muito bom. Elas estão gostando cada vez mais de carros também. Gostam muito de carro. Pode ver que a maioria das montadoras pesquisa muito aquilo que a mulher gostaria de ter dentro do carro para ela colocar. Desde a padronagem de um tecido, a quantidade daqueles porta-objetos, o posicionamento ergonomicamente. Hoje já se mudou a mentalidade. O carro também é feminino hoje. Ela comanda muito nessa ideia do carro familiar, ela comanda muito o gosto, a escolha. Isso é importante. Que bacana. Você falou em prevenção, eu só queria repassar mais uma vez esse assunto, Manuel, porque eu acho importante. As pessoas têm dúvidas. A prevenção, eu devo fazê-la quando? Qual é o período correto para isso? Existe alguma forma, um agendamento, um diário, enfim? Existe. A própria montadora, e isso foi influenciado pela entrada desses carros chineses, coreanos no mercado, ela foi mais ou menos criando um padrão de manutenção. Sempre existiu esse padrão, alguns seguiam, alguns não. Padrões inicialmente muito pequenos, então intervalos muito pequenos. Hoje mais ou menos a média fica em torno de 10 mil quilômetros, onde eu diria para você que seguramente excluído aí o que uma ou outra marca faz, uma média de uma troca de óleo a cada 6 meses, uma manutenção em média a cada 10 mil quilômetros seria assim um custo-benefício bem razoável para que a gente possa ter um conjunto longínquo e não oneroso. Eu acho que é mais ou menos por aí. E apesar de tudo isso, é adequado pelo menos uma vez por ano fazer uma revisão geral? Eu diria que uma vez por ano uma revisão ou a cada 10 mil seria monetariamente falando uma boa maneira de manter o seu carro, manter essa estrutura que pode lhe gerar vários prejuízos durante o ano se for mal assistido. E é verdade mesmo, principalmente na questão da segurança, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que aí é válido aí a ideia de que as pessoas adotem, por exemplo, o seu profissional de confiança como um consultor daquele dia a dia. É muito interessante você receber ligações sobre que carro comprar, isso é muito comum acontecer. Então a pessoa liga, viu, vou comprar um carro, tenho tais opções, o que você acha? Então esse profissional automotivo, ele tem, vamos dizer assim, importância fundamental nessa condição. E como eu digo, eu sempre trabalhando numa linha ética, uma linha que vá ter essa pessoa, não entendendo que ela vai ficar um tempo longe da oficina, porque ela vai, mas ao mesmo tempo ela sabe com quem ela pode contar na hora da primeira manutenção. Então muitas vezes eu deixei de fazer reparos, indicando para o meu cliente que fosse fazer a revisão na garantia, porque aquilo respaldaria um futuro mais tranquilo para ele. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que a ideia de ganhar sempre não funciona. O importante é essa pessoa, esse cliente, estar sempre satisfeito e aí sim te indicando e voltando quando esse período de garantia acabar. Eu acho que é aí que está a grande sacada do negócio. Eu acho que é por aí. Isso está aí um dos segredos do Manuel de estar 4 décadas no mercado, no segmento, né? Quase 4 décadas. É isso aí. Manuel, indo para outra área de sua paixão também, além do carro, que é a sua paixão, a questão também dos idosos. Tornou-se uma paixão. Hoje você é diretor na Vila dos Velhinhos há 8 anos e há pelo menos 1 ano e meio é o presidente. Na sua vida pessoal, teve uma história que fez com que você tivesse este carinho ou esta paixão por cuidar, vamos dizer assim, da terceira idade, da melhor idade, não é? Trabalhar com a melhor idade, na realidade, é uma honra. Eu acho que a gente tem que entender que quando você faz isso, fatidicamente você vai transportar parte do carinho que a gente recebeu.
A minha história iniciou aí, por exemplo, com o falecimento da minha mãe muito cedo. Fui criado pela minha avó, uma senhora que tinha lá seus 4 filhos, um ainda bem pequeno, temeando aí seus 10, 12 anos. Você tinha quantos anos? 6 meses. 6 meses. Então ela me pegou muito pequena e fez com isso todo o trabalho. Eu saí de lá casado com 21 anos e essa pessoa marcou a minha vida nessa linha. Anos e anos depois, a gente teve a oportunidade de gerenciar, de presidir junto com muita gente, estar presidindo a Vila dos Velhinhos. E a gente tenta, da melhor forma, devolver parte daquilo que recebeu. Acho que esse é o bom caminho. A sua avó esteve sempre presente com você, a sua avó materna? Materna. É a avó paterna. Paterna. A materna também, mas a minha avó paterna foi a que, minha avó e meu avô, quem assumiram aí a encrenca de criar uma criança de 6 anos, de 6 meses. A consciência tua como ser humano de que a sua avó cuidava de você e não sua mãe, surgiu a partir de que período da sua vida? Olha, nunca foi deixado de ser explícito de que era minha avó e não minha mãe. Ela sempre colocou isso como uma condição normal. Então imaginemos assim, esse carinho na realidade dizem que vó é mãe 2 vezes, então ela sempre trabalhou isso muito bem. Então foi muito tranquilo. E estando sempre perto da gente, eu casei, morei próximo, então eu nunca, sempre foi muito prazeroso esse contato e tal. Uma pessoa fantástica. A gente vê pela sua emoção o quanto você realmente é grato pela sua avó por todo esse tempo que ela esteve ao seu lado, infelizmente por uma fatalidade como esta, que não é escolha nossa, não é verdade? Não é escolha. E a partir daí, então, você transferiu todo esse sentimento, esta emoção, esse carinho para a Vila dos Velhinhos. Hoje você vê cada um deles lá como um avô ou como uma avó também, não é isso? Eu diria para você que eu tenho, hoje a Vila dos Velhinhos tem exatamente hoje, 108 residentes. Eu digo residentes porque na realidade eu vejo lá uma grande casa. Uma casa onde você tem pessoas de todas as crenças, raças, nacionalidades, tem um argentino lá com a gente. Então, imaginando assim, eu os vejo como bons amigos, tá? Eu acho que confundir a ideia de avó, avô, mãe, eu acho que não. Mas eu aprendi lá atrás que cuidar desse tipo de pessoa é uma coisa muito legal. Então, estar próximo deles é muito interessante. Como é esse trabalho junto à Vila dos Velhinhos? O que é feito lá? São mulheres e homens, né? Isso. Imaginando assim, a Vila dos Velhinhos começou há 80 anos atrás, 31 de março de 1934. Quer dizer, ela completou agora, em 2014, 80 anos. Então, uma estrutura, teve pessoas brilhantes lá atrás que tiveram peito de criar toda aquela estrutura. É uma situação fantástica, porque se hoje a gente tem alguma coisa, deve ser um passado. Eu acho que o passado nunca pode ser esquecido. E cuidar desses hoje 108 residentes, por exemplo, significa exatamente tentar dar a eles a possibilidade de um novo convívio com a família, se for preciso, porque a gente não pode tentar excluí-los, não é porque teve algum problema, alguma coisa que está fora, que a família não deveria fazer parte. Então a gente procura, em datas específicas, coisas desse tipo, trazer essa família próxima, isso é fundamental. Eu acho que a família próximo deles é muito importante porque isso ajuda a manter o bem-estar dessas pessoas também. A partir daí, um trabalho, por exemplo, com 5 refeições diárias, então café da manhã, almoço, um café à tarde, um jantar, um chá à noite, procurando preencher os espaços de tempo com a melhor qualidade possível de alimentos dentro de um padrão determinado por uma nutricionista, que é o que a gente tem. Nós temos lá, por exemplo, um serviço de enfermagem que nos ajuda muito com as medicações, com toda aquela estrutura que é necessária para pensar exatamente em manter essa estrutura do bem-estar. A gente tem um médico hoje, um geriatra, que ajuda com o acompanhamento da evolução dessas pessoas, de repente a pegar coisas que possam não ir além e a gente resolver os pequenos problemas, uma assistente social, quer dizer, toda uma estrutura com o motorista, com as pessoas que cuidam da estrutura da entidade, na parte de limpeza, de cozinha, quer dizer, então é muita gente envolvida para fazer com que isso seja, vamos dizer assim, o melhor possível.
É uma entidade de beneficência, onde voluntários comandam, onde voluntários atuam. Quer dizer, então, o voluntariado sorocabano está sempre muito envolvido nisso. Isso é muito legal. Quantos funcionários estão lá? 32 hoje. E isso é o suficiente? Eu diria para você que estamos em condições em necessidade de começar a ampliar um pouco, mas aí já começa a chegar numa condição onde você tem que ter um custo balizado na ideia de receita e despesa, não tem como. Então, estamos trabalhando para tentar evoluir. A gente já aumentou o quadro, quando colocamos 2 porteiros também na parte diurna, onde controla o acesso e a saída das pessoas, porque a Vila dos Velhinhos é interessante na situação em que ela não mantém ninguém recluso. Essa pessoa, eu tenho vários lá, que ele toma o seu café da manhã, vai para o centro, compra alguma coisa, vai ao banco, vai. Então, esse entra e sai com esse porteiro, entre aspas, com esse profissional, ajuda a controlar a saída, o retorno, a entrada das pessoas externas. Quer dizer, isso ajuda a manter essa estrutura trabalhando melhor. E assim sucessivamente, entendeu? Então, as receitas chegam lá de que forma? A receita de uma entidade hoje, uma parte pequena vem Prefeitura Municipal, outra parte, que é bem maior, dos 70% dos, vamos dizer assim, salários dos residentes, que é uma forma que o governo criou de transportar recursos sem ele pôr realmente alguma coisa. Então a pessoa, quando entra na vila, ele acaba doando 70% do seu salário para ser cuidado e 30% dele fica com a pessoa. Onde aquele que usa do dinheiro fica com ele, senão ele tem uma poupança onde é depositado mensalmente os 30% e ele vai retirando dessa poupança na sua necessidade. A partir daí, emendas parlamentares, a partir daí uma ajuda que vem da Câmara, é pontual aí. E assim a gente vai conseguindo manter essa estrutura. A população, a sociedade tem mecanismos ou canais para ajudar também? Ela pode, desde a doação de roupas, por exemplo, de fraldas, dos itens ligados a esparadrapo, a gás, e tudo aquilo que é usado no coisa, a alimentos, leite. Eu digo que a sociedade ajuda e pode ajudar ainda mais mantendo. Nós temos um bazar que, graças ao Jornal Cruzeiro do Sul, graças à própria rádio Cruzeiro do Sul, nós tivemos um redirecionamento de doações e tal, que ajudou a melhorar o bazar, que não só com doações em maior quantidade acaba suprindo a necessidade dos internos, dos residentes, com roupas, sapatos e tal, como acaba nas vendas do bazar gerando recursos, o que é receita, né? Então isso tudo ajuda muito. Quantas mulheres e quantos homens? Eu diria para você que hoje aproximadamente 70 mulheres para aproximadamente 38 homens. A quantidade, o quadro masculino é um pouco menor. 68 mulheres em média é o que a gente tem sempre. Guardadas devidas proporções, o menino ou a menina dá mais trabalho? Eu digo para você o seguinte, todos dão um pouco de trabalho. Como são em maior número, você acaba tendo um pouco mais de o sexo feminino acamado, a mulher acamada, tal. Mas eu acho que aí é mais pela proporção da quantidade de uns ou outros. O interessante lá é que muitas pessoas que estão lá dentro, às vezes foram por conta própria. Tá? Então ele acha, não, eu já não, tá, mas eu quero estar num lugar onde eu tenho convívio com outros da mesma idade e tal. Então isso vai ajudando, né, Fernando? Então é por aí que a coisa tem sido dirigida, mais ou menos. Manuel, o que é ser voluntário? Voluntário é um negócio muito interessante. Eu digo para você que o voluntário é algo que você muito mais recebe do que dá. Ser voluntário é muito prazeroso, eu indico a todos. Não me veria hoje sem ser voluntário. Muito bem, Manuel, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. É um prazer, é sempre um prazer, e poder estar aqui falando da Vila dos Velhinhos também é um prazer muito grande. Obrigado pela oportunidade. Obrigado nós, parabéns aí pelo exemplo de ética e pelo belo trabalho que vocês desenvolvem na Vila dos Velhinhos. A gente que agradece, a gente agradece. O Vida Pública de hoje conversou com o empresário Manuel Francisco Vasques, que também é o presidente da Vila dos Velhinhos de Sorocaba.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo!